Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Pingos de Reflexão. É um prazer estar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal Mediunidade Online e clicar o sininho de notificações. No vídeo anterior, eu comentei um pouco a questão do que a gente leva e do que a gente não leva, né? Quando a gente morre, que a gente só leva aquilo que de verdade pertence a gente. Mas isso está me lembrando que o tema morte, ele é muito complexo e é complicado para muita gente. Ou talvez para todos nós, né? Alguns mais, outros menos. Quando a pessoa acredita que a vida se resume a isto que nós vemos, a vida material, a morte de uma pessoa querida, ela é muito mais dolorosa. A morte de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, é uma dor tremenda. E é uma dor que pode inclusive doer fisicamente, porque é algo que a pessoa não queria de maneira alguma que acontecesse. Não se passa pela cabeça de ninguém que isso pode ocorrer um dia, e no entanto pode. É algo para o qual a gente não se prepara, porque na nossa cultura a gente estabeleceu um processo de negação dessa realidade última. E a gente vive como se a gente fosse eterno. Mas lá dentro, irracionalmente, a gente sabe que a gente não é. Que a gente vai ser convocado pela Madame, a morte, a qualquer momento da nossa vida. Se estabeleceu que é natural a morte numa idade avançada. E que o jovem morrer, isso não é natural. Mas o que a gente observa na vida é que morrem pessoas de qualquer idade. Então a morte, ela não faz distinção de idade, de credo, de classe social, de cor, de nada. A morte talvez seja a instância da vida mais democrática, porque ela não discrimina ninguém. Se a gente pensar do ponto de vista puramente biológico, para quem acredita que nós somos somente biologia e mais nada, é terrível a morte, porque é a separação permanente. Não haverá nunca mais possibilidade de se rever, do reencontro, né? Porque morreu, acabou. Então a dor, nesse caso, ela é muito mais intensa. Muito mais intensa. Mesmo que a pessoa pense, morreu, não vai mais sofrer, ou morreu, acabou ali. Não, mas a história do acabou é uma pancada. É uma pancada, porque tem uma parte da gente que tanto não quer isso, como sabe que não é assim. E essa parte, ela não é propriamente consciente. Eu poderia até dizer que ela é inconsciente. Né? E que essa parte daí, tendo consciência de que a vida não se resume apenas à instância material, muitas vezes até pode desejar retornar para essa instância mais verdadeira, mais perene. Porém, a gente precisa permanecer aqui o tempo que nos for necessário para o aprendizado que aqui viemos a fazer. E aí entra outra forma de ver, né, que é a forma que a vida não é apenas biologia, que a biologia dá suporte aqui no plano físico para a sua manifestação a uma vida muito mais ampla,
que é a vida chamada espiritual, por falta de termo melhor, ou a vida extrafísica, que é a consciência. E dentro dessa visão, a consciência não é material, não é biológica, ela não é resultado do funcionamento dos neurônios. Ela é extraneuronal. E isso a ciência, ela vem cada vez mais verificando, tanto que já se estabeleceu a noção da mente não localizada, ou seja, a mente não está restrita ao cérebro. Ela vai além do cérebro. Ela pode se manifestar para além do corpo físico e atuar também numa dimensão muito maior do que aquela restrita ao espaço do corpo físico. Então, essa noção, para quem a possui e quem a alimenta, ela é muito mais reconfortante do que a anterior, né? Porque nessa visão, a possibilidade do reencontro, ela existe, ou seja, o ser querido, ele saiu daqui do plano físico, mas se encontra numa dimensão extrafísica e sua vida continua. Porque ele, como consciência, estava apenas utilizando uma roupagem biológica com o propósito de aprendizado. Executado aquele aprendizado, ele saiu, e o tempo para isso não é determinado pela idade biológica. O tempo para isso podem ser alguns meses, alguns anos, né? Algumas décadas, ou a pessoa pode chegar até os 90, 90 e tantos anos, né, de vida. Depende da necessidade de aprendizado de cada um. E depende também de como cada um utiliza o seu tempo de vida e o seu estilo de vida aqui no planeta. Mas, de qualquer forma, mesmo para aqueles que nutrem esse sistema de crença, né, não biológico e espiritual, continua sendo uma pancada muito forte. A perda de um ser querido dói, e dói muito. Né? Dói muito porque, como eu disse antes, a gente não quer aquilo e a gente não está preparado para aquilo. Mas como é que a gente vai se preparar para a morte de alguém? A preparação não é pensando na morte de alguém, nem na nossa. A preparação é percebendo com clareza que na vida tudo é impermanente e imprevisível. Então, além de estar tudo mudando o tempo todo, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Então, a gente se trabalhar no sentido de aceitar isso, amplia a nossa resiliência, que é a habilidade interior, psicoafetiva, de transformar sofrimento, dificuldades, obstáculos em crescimento, em aprendizado e, portanto, em sabedoria de vida. Mas para isso a gente realmente precisa treinar, desenvolvendo a habilidade de aceitação com as pequenas perdas. Né? Não tem pequenas perdas que às vezes a gente fica agoniado, né? Coisa pequena, às vezes, perde uma chave. E aí dá uma agonia danada. Né? Perde um negócio. E há uma tristeza que muitas vezes se prolonga por dias e às vezes por semanas. Então isso faz parte do treinamento para quando uma perda maior, bem mais significativa ocorrer, a gente possa sofrer o que tem que sofrer, mas sabendo que aquilo é natural, faz parte da vida e que vai passar. O vai passar não é que a gente vai esquecer a pessoa querida. Não, a pessoa vai continuar tendo um lugar privilegiado no coração da gente. Mas lá dentro, irracionalmente, a gente continua sabendo que haverá o reencontro. E que mesmo aqui,
podemos ter notícias daquele que se foi. Aqueles, por exemplo, que conhecem sobre a mediunidade, né, que vivenciam a mediunidade, sabem. Agora, sabem também que o telefone não é daqui para lá que toca, né, é de lá para cá. São eles que procuram entrar em contato e são eles que muitas vezes mandam notícia. E nem precisa a mediunidade ostensiva, basta o sonho. Quantas vezes se sonha com um familiar que já foi? E no sonho, a pessoa que está sonhando, ela tem consciência que o familiar já morreu e se surpreende por vê-lo vivo. E a conversa é uma conversa bem atual. Não é uma lembrança de algo que aconteceu, mas é um encontro no plano espiritual. Porque durante o sono, a gente sai do corpo e cada um vai ao encontro daquilo que é sua motivação. E algumas vezes, espíritos amigos podem nos levar ao encontro daquele que já foi. Eu contei em um outro vídeo alguns episódios desse tipo, em que pessoas foram levadas em sonho para se encontrarem com filho, né, com familiar já falecido. Né? Então é uma dor tremenda. E essa dor, ela precisa ser vivida, né? Precisa ser sentida e para que se crie um processo de abertura para a elaboração da perda, que é o processo do luto. Né? Vamos imaginar o seguinte, para você que acredita em Deus, né? Nós fomos criados, né, pelo processo evolutivo, obviamente, por Deus. Né? E também foi Deus que criou o Instituto da Morte. Se ele o criou, é porque é importante. Se a gente vem pelo portal do nascimento de uma dimensão espiritual para o plano físico, o portal de saída da dimensão física para uma espiritual é a morte. Então, berço, portal de entrada, morte, portal de saída. Mas a consciência, ela continua viva. E aquele que desencarnou, ele gradativamente vai se recuperando, retoma a consciência, a memória dessa vida que acabou de deixar, e com o tempo ele vai retomando a memória das anteriores. Ou seja, vai se tornando mais lúcido. É claro que isso depende do grau de consciência, do nível consciencial evolutivo do ser. Né? Quanto menos apegado à matéria, mais isso vai ocorrendo. Quanto mais apegado, às vezes o sujeito lá não lembra nem o próprio nome dele na existência que ele acabou de deixar. Né? Então, esse aprendizado, ele nos auxilia, né, para que a gente possa lidar com a perda de um ente querido de uma forma mais tranquila e a gente possa acolher a dor da perda com consciência e sabendo que ela faz parte do processo de transformação interior, da elaboração do luto, para que a gente volte a ficar bem. Né? E a gente vai estar também se abrindo para as possibilidades do encontro, principalmente pelo sonho ou para depois, quando a gente sair daqui e voltar para a realidade espiritual. Então, um grande abraço. Vamos agradecer a Deus, a vida, né, por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado que estamos tendo aqui no plano material, vivê-lo com a intensidade saudável que nos for possível, para que esse aprendizado habilite a gente a viver
uma vida mais plena e a gente possa ter uma transição daqui para o plano espiritual mais tranquila e com aprendizado. E para que a gente também possa, né, sentir, quando ocorrer, a morte daquele que se foi, mas desejando que a transição dele e o acolhimento sejam muito bons, né? E que continue o seu caminho de felicidade e de construção interior onde quer que ele se encontre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.